Quando Jesus chamou Herodes de raposa, a gente tende a pensar que foi um comentário sobre a esperteza dele. Afinal, a imagem que vem à cabeça é de um animal astuto, inteligente, certo? Só que, e se a gente estiver lendo isso completamente errado? E se, no contexto original, o significado fosse exatamente o oposto? Essa é a pergunta que a gente vai investigar agora. Porque se isso for verdade, uma das passagens mais famosas sobre a sagacidade de um personagem pode ser, na verdade, um dos maiores mal-entendidos da história. E a resposta, olha, ela pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga essa cena. Olha só o contraste. É gritante. De um lado, a nossa visão de hoje, que soa quase como um elogio. Do outro, o que a palavra significava na época, uma acusação pesada de fraude, de falsidade, de corrupção. Como pode uma única palavra carregar dois sentidos tão opostos? Para a gente entender, precisamos voltar para a cena original. O clima era de altíssima tensão. Alguns fariseus chegam para Jesus com um recado bem direto. Herodes Antipas, o cara que mandava na Galileia, quer te matar. É uma ameaça de morte vinda da maior autoridade da região. E a resposta de Jesus? É surpreendente. Ele não parece nem um pouco intimidado. Pelo contrário, ele manda uma mensagem de volta. Vão dizer àquela raposa. Para nós que crescemos com as fábulas da raposa esperta, isso só como um reconhecimento da astúcia do inimigo. Mas será que era isso mesmo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para a gente sacar o que Jesus realmente quis dizer, não adianta só ler a tradução. A gente precisa ir mais fundo, buscar as pistas no idioma e na cultura daquele tempo. O segredo todo está escondido numa única palavra. No grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra para raposa é alopex. E sim, no mundo greco-romano, essa palavra está ligada à esperteza, ao oportunismo. Se a análise parasse por aqui, o caso estaria encerrado e a interpretação tradicional faria todo sentido. Acontece que Jesus era judeu. Ele falava, pensava e respirava dentro de um contexto hebraico. E em hebraico, a palavra para raposa é shual. E aí, aí o jogo vira completamente. Shual tem uma carga semântica muito mais ampla e, o ponto principal, muito mais negativo. Então vamos lá. O que exatamente uma raposa representava na cabeça de quem estava ouvindo Jesus ali no primeiro século? Para descobrir isso, a gente precisa mergulhar nos escritos e na mentalidade judaica da época. Vamos ver qual era a reputação da Shual. Basicamente, nos escritos dos rabinos, a reputação da raposa era péssima. Primeiro, ela era vista como enganosa, mas de um jeito meio bobo, não inteligente. Tem uma história no Talmud em que uma raposa tenta enganar os peixes para saírem da água. Eles respondem que ela é a tola, não a sábia. Segundo, ela era um símbolo de pretensão, muita aparência, mas nada por dentro. E terceiro, era um símbolo de liderança corrupta e ilegítima. E esse contraste moral entre o leão, símbolo do poder real, e a raposa, símbolo do falso poder, era muito forte. O leão era a realeza, a excelência. A raposa era a pretensão, o vazio. Tinha até um ditado famoso na Mishnah que dizia: seja a cauda dos leões e não a cabeça das raposas. Ou seja, é melhor ser o menor entre os justos do que o líder dos corruptos. Ok, a gente já entendeu a palavra, mas e o alvo do insulto? Quem era esse tal de Herodes Antipas? Será que o perfil dele se encaixa nessa descrição de raposa? Vamos dar uma olhada no homem por trás do título. Primeiro de tudo, Herodes não tinha sangue real judaico. Ele era neto de um idumeu, ou seja, um descendente de Esaú. A promessa do trono de Davi pertencia à linhagem de Jacó. Então, quando Herodes se chamava de rei dos judeus, pro povo, ele era um usurpador, o impostor, a definição perfeita de uma cabeça de raposas. Agora a gente pode juntar as peças do quebra-cabeça. A palavra Shual, o perfil de Herodes, a verdadeira e devastadora natureza do que Jesus disse está prestes a vir à tona. Fica muito claro que Jesus não estava fazendo um elogio disfarçado à habilidade política de Herodes. Longe disso. Ele estava fazendo uma declaração pública, afiada, sobre o caráter e a legitimidade daquele governante. Então, o ponto central é este. Ao chamar Herodes de raposa, Jesus o estava desmascarando na frente de todo mundo. Era como se ele dissesse para quem quisesse ouvir: você é uma fraude, um impostor sentado no trono. E o insulto vai ainda mais fundo. Jesus estava dizendo: você se acha um leão, se porta como o rei poderoso, mas você não passa de uma raposa. Pomposo por fora, mas vazio e impotente por dentro. Era uma destruição completa da imagem que Herodes tinha de si mesmo.
E aqui tem a última camada. Ao dizer que ia continuar seu trabalho sem se abalar com a ameaça, Jesus, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, não estava fugindo. Ele estava afirmando a própria autoridade sobre o governante legítimo. Ele estava mostrando quem, de fato, tinha o poder ali. E tudo isso nos leva a uma lição fundamental. Uma frase que resume tudo isso de forma perfeita. Texto sem contexto vira pretexto. Essa investigação toda sobre uma única palavra nos mostra o quanto é vital mergulhar no mundo por trás do texto. Ignorar o contexto não é só um detalhe, pode nos levar a entender o exato oposto do que foi dito originalmente. No fim das contas, a história da raposa é um exemplo perfeito de como uma repreensão pública, um desafio direto à autoridade de um tirano, foi suavizada com o tempo até se transformar em quase um elogio. Jesus não estava sendo diplomático, ele estava colocando Herodes em seu devido lugar. E entender isso, isso muda tudo.